Desperdício. Quantas pessoas desperdiçam coisas importantes e valiosas? Porém, poucas pensam no desperdício do tempo, no desperdício da própria vida. Sabia que tem gente que desperdiça a vida? Olha só, nós vamos abordar um tema que acredito que vai somar muito, como todos, não é? Você vive uma missão, não um passeio. A sua vida é uma missão, não um passeio. Não jogue fora a sua vida, não desperdice a sua vida. O que você levará daqui é tudo quanto você adquire de conhecimento. Apenas isto. Tudo que é de material na matéria fica. Mas olha, fica aqui conosco, pois esse tema vai nos ajudar a dar mais valor ao que verdadeiramente tem valor. E não ficar se apegando àqueles bens que o materialismo nos faz valorizar tanto, mas que chega no momento da própria existência humana que você fala, para que eu dei tanto valor a isso se hoje me falta o principal, que é a saúde, o bem-estar físico, mental e espiritual. Não é mesmo? Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que aqui vocês estão. Que bom. Eu fico feliz por um mero motivo. Quem conecta a casa de Maria é porque quer amadurecer espiritualmente. E a maturidade nos chama a ter mais responsabilidade. Com mais responsabilidade, nós aproveitamos melhor a grandiosidade que é viver. Nós aproveitamos melhor da vida, mas com a clareza de que aproveitar a vida não é ficar o tempo todo se divertindo ou fazendo aquilo que é agradável. Não, aproveitar a vida é se enriquecer com a vida, mas não a riqueza que um dia você terá que se despedir dela, aquela que é material, mas uma riqueza que te acompanha para onde você for. Olha, sem hipocrisia, sem falsidade, sem fanatismo. A realidade é que todos nós um dia iremos nos despedir de tudo que está na matéria. E daqui só vamos levar o que estiver aqui dentro. E aqui dentro do coração e da mente. O resto vai ficar, não tem jeito. Por mais poderoso que seja a pessoa no campo físico, ela um dia vai se despedir de todo esse poder material. Pois o verdadeiro poder nos oferecido pelo Cristo Jesus é descoberta de nós mesmos. Consciência de que eu sou o grande poder de minha vida. Então, fico feliz quando você se disponibiliza a estar aqui conosco, pois a proposta é esta, é desenvolver este potencial infinito chamado pensamento, capacidade de raciocinar, de pensar, de elaborar, de criar e, principalmente, de solucionar os problemas do dia a dia. Sabe, há muitas pessoas que perdem tempo esperando soluções externas. É um tempo que não volta e que, depois de tanto tempo perdido, você perceberá que tudo que você precisa está em você. Que todas as soluções não vêm de fora vem auxílio para que você, coordenando a sua vida, você chegue onde você quiser. Então não perca tempo espero que Deus me ajude. Não espere, Ele já te ajuda o tempo todo. Espero que as coisas melhorem. Não espere, melhore você. Espero que venha a saúde. Não espere, faça com que a saúde brote em ti. Não espere nada. Esperar, não. Persistir, sim. Persistir é correto. Esperar é perda de tempo. Não é mesmo? Espero que alguém venha me trazer água porque eu estou com sede. Não, você sabe que se ficar aí mais de 3 dias sem água, já era a vida, né? Já pensou se ficar 3 dias esperando alguém trazer água?
Não vem e aí acaba a sua vida. Então, vá buscar o que tu quer. Vá buscar o que você deseja, meu amigo, minha amiga. Por isso que eu fico feliz em você estar aqui. Eu fico mesmo, não é? Eu fico, né, dona Antônia? Tivemos lá no Rio Grande do Sul esse final de semana, em Caxias, né? Caxias do Sul, foi maravilhoso, um trabalho espiritual sensacional. O trabalho que essa casa faz é reunir pessoas afins com o propósito de melhorar. Melhorar, claro, se você não está bem, você tem que se melhorar. Mas a proposta, depois da melhora pessoal, é que você agregue a este propósito para auxiliar a melhorar outras pessoas também. Pois, quando eu estou bem e pratico bem, o meu bem se amplia. Mas quando eu não estou bem e procuro melhorar e depois não me prontifico a ajudar, depois da melhora não me prontifico a ajudar ao próximo, eu acabo gerando problemas para a minha vida, porque a realidade é o seguinte, gente, nós nascemos para servir, todos nós. O propósito da vida é servir uns aos outros. Olha, veja aí como se organiza uma sociedade. Todos trabalhando, ganham o seu, mantém-se, mas o que esse trabalho faz beneficia outro. Então, nós somos servidores. Servidores. Então, meu irmão, tenha consciência que quanto mais servir, mais é digno de um salário. Não disse Jesus? Cada trabalhador é digno do seu salário. Então, faça por onde ser digno de ter aquilo que você quer. E quando nós citamos salário, como citou Cristo, ele não está falando de valores monetários. Existem valores muito mais importantes na vida do que o dinheiro, como a saúde, a família, o bem-estar emocional, a estrutura espiritual. São valores que você recebe pelo trabalho que você faz, ação e reação. A vida ela é tão perfeita que ela está sempre nos conduzindo à melhora. A vida é perfeita, ela vai sempre conduzir o ser humano a se superar. Mesmo aqueles teimosos que querem continuar a esperar as coisas acontecerem, ele, com o passar do tempo, sente que a espera só prejudica. Aí ele começa a agir. Aí a ação dele gera de fato as reações que ele tanto desejou alcançar. Bom, como nós estivemos no final de semana lá em Canoas, nosso amigo Lindomar Prates, ele vem nos trazendo a sua impressão desse trabalho espiritual, não é, Prates? Olá, Júlio Jesus, tudo bom, meu amigo? Nesse final de semana, né? Caravanas em Canoas, foi sensacional, graças a Deus, que no pé do Brasil, né? Nessa energia maravilhosa, onde nosso irmão espiritual Adolfo Schultz, coordenador dos trabalhos da casa, sempre nos convidou e convida para trabalhar a espiritualidade nos pés do Brasil, cuidar dos pés, né? E cuidar da estrutura. E a Caravana de Luz ancorou as energias aqui, que eu estou aqui, né? Em Canoas, passando esse relato para vocês, e foi um atendimento maravilhoso. Logo de manhã, já tinha bastante gente ali na expectativa, esperando abrir o clube aqui, o salão. Chegamos, após tomar um café ali no hotel, para esse grande atendimento. Para você ter uma ideia, teve quase 600 pessoas que receberam as orientações dos Espíritos de Deus. Tivemos as palestras, orientações com nosso irmão Gilberto Rissato, a mensagem com nosso irmão Bezerra de Menezes, sempre trazendo aquela vibração de Maria Santíssima, aquele acolhimento espiritual. Dom Carlos Ramires, os Espíritos de Deus, tivemos a presença aqui do nosso irmão Augusto Irineu, Juan Domingues, Rolo Del Toro, nosso irmão Caboclo Guaraci, e o nosso irmão cigano Alejandro, que trabalha com o nosso irmão médio Emerson Gaúcho, né? Foi uma reunião maravilhosa, maravilhosa mesmo. Então, fica aqui
a nossa gratidão eterna por esse trabalho de acolher as pessoas. Então, e foi assim, Júlio. Júlio, amigos, gratidão. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. É isso mesmo, Prates. Obrigado, seu Lindomar Prates. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco ali em Canoas. O pessoal de São José esteve presente, de Lages esteve presente, de Santa Maria. Quem mais? Da onde? De Pelotas, é verdade, o pessoal de Pelotas, que maravilha. Caxias do Sul também presente. Então, a todos vocês, meu agradecimento e um forte abraço a todos. Bom, vamos ouvir um espírito sábio que vai falar sobre esse tema. E ele diz o seguinte, olha que interessante, depois eu falo o nome dele. Ninguém é capaz de evoluir espiritualmente se pensar em si ou se trancando em uma porta, num quarto, aonde o mundo exterior se torna alienígena para aquele espírito que lá dentro está. Tem muita gente que se tranca, não é? E acha que o mundo exterior está ruim e que ele precisa se blindar deste mundo e vive isolado. Nós não pensamos assim. Se o mundo está ruim, eu vou me transformar cada vez mais para contribuir com a melhora deste mundo, pois eu também faço parte dele. Se o mundo está ruim, é porque eu estou nesse mundo. Então eu faço parte disso. Se a repartição onde você trabalha, se a empresa onde você está, se o departamento que você está não está bem e você está ali dentro, é porque também você contribui com o mal daquele ambiente, cabe a você mudar. Quando nós assumimos essa capacidade, essa missão de mudar o que está ruim, aí começamos a trabalhar na melhora íntima. Bem, vamos fazer a prece e vamos ouvir um preto velho, conhecido por todos nós aqui como Zé Preto. Vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para que saibamos aproveitar bem do dia de hoje, para que não desperdicemos essa riqueza que é viver e interagir com as pessoas, fazendo com que realmente aqueles que estiverem próximos de nós se sintam felizes com a nossa presença, com a contribuição que nós damos ao bem-estar delas. Por isso, Senhor, pedimos com muita humildade, com muita verdade, com muita sinceridade, a vossa paz, para que não nos falte a sabedoria, a força. Queremos, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem guiar em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, guarda a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pois o que nós queremos, senão viver melhor. E para viver melhor, a nossa vida tem que ser importante a outras vidas. Assim,
teremos a contribuição que precisamos para viver melhor. Sabe, toda pessoa que cria atrito com as outras, ela não vive bem. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas, mesmo distantes, que têm a mágoa, ela gera uma energia contrária ao bem-estar. Ela gera energia contrária. Então, quanto mais pessoas magoadas com você, menos bem você ficará. É verdade, porque, gente, não é a aproximação, e sim a vibração. O campo vibracional, ele não mede distância, ele é remetido neste universo e alcança a direção a qual ele foi ali apontada. No caso, se você tem uma desavença com alguém e este alguém mudou lá para o Japão e lá ele continua com a mágoa de você, aquela mágoa chega a ti. Meu irmão, entendamos que o nosso pensamento não tem distância. Eu posso pensar agora mesmo em Aracaju, imediatamente eu me remeto a Aracaju pelo meu pensamento. O meu pensamento é verdadeiramente onde eu estou. Você pode estar fisicamente num lugar e o seu pensamento está bem distante. Você nunca viu uma pessoa sentada e você conversando com ela e ela lá no mundo da lua, como costumam popularmente dizer, não é? Por quê? Porque o pensamento dela estava em outro lugar, quer dizer, ela estava em outro lugar. E digo mais, quando você se remete ou se teletransporta a outro lugar, de acordo com aquele lugar, as lembranças, os sentimentos que ali tem, teu corpo recebe naturalmente, mesmo ele não estando lá. Mesmo não estando lá. Quer ver o exemplo? Eu vou dar o meu exemplo. Se eu começo a pensar nas alegrias de ter vivido em Aracaju, eu lembro quando a minha mãe, ela sentava às 5h30 da tarde na frente de casa, ao lado, a casa é de esquina, ao lado tinha um tronco de árvore grande que servia como banco. Então, por volta de 5h30, ela ia varrer a casa, varrer a calçada, né? E depois ela sentava naquele banco e esperava o pôr do sol. Isso era hábito dela. Eu lembro que eu vinha de bicicleta, eu sabia que ela estava ali, eu vinha de bicicleta e sentava com ela. E ela começava a fazer um cafuné. Meu Deus, se eu me remeto lá, eu sinto a mão dela fazendo o cafuné, eu sinto o cheiro. E todas essas emoções, elas brotam aqui, e trabalham o meu campo energético. Mas não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Por isso eu digo, afirmo para você, o seu pensamento te conduz aonde você quiser. E ali no campo físico, no campo mental, você pode levar o seu corpo físico ao mesmo estado. Trabalhando, não é simplesmente apagando aquilo e acordando lá, mas trabalhando para que isso aconteça. Bem, vamos ouvir então esse irmão espiritual? Vamos? Então, com você, nosso irmão Zé Preto. Aqueles que têm o hábito de se isolar, o hábito de viver só, na sua frágil mentalidade, forma de pensar individualizada, vai-se assim dificultar o vosso crescimento, porque ninguém é capaz de evoluir espiritualmente só pensando em si, ou se trancando numa porta, num quarto, aonde o mundo exterior se torna-se alienígena para aquele espírito que lá dentro está. Aquele que caminha coletivamente, facilmente ele conseguirá esse crescimento e a diminuição de vossos karmas. Mas aquele que pensa unicamente em si, individualmente, pouco se importando com aqueles que estão ao teu redor,
este estará fadado novamente ao fracasso, a perder e não conseguir desenvolver em si a redenção espiritual, que é o propósito maior. Quando o espírito reencarna, ele não vem de férias, ele não vem para saborear as fraquezas da carne. O espírito precisa de ter condições intelectuais para desenvolver em si a evolução. Mesmo aqueles que de alguma forma têm algumas limitações, seja eles de ordem física ou mental, estes também conseguem desenvolver ainda mais fácil a vossa libertação espiritual. Obrigado, Zé Preto, mas obrigado mesmo, muitíssimo obrigado pelas palavras, não é? Pelo compartilhar de um conhecimento milenar. Um espírito, para se tornar um guia espiritual, é porque tem uma bagagem milenar de experiências. Não é fácil, dentro dos grupos espíritas, espiritualistas, nós falamos muito, né, de mentores, de guias espirituais, mas é preciso entender que para se tornar um guia, você tem que ter o conhecimento da estrada da vida. Como que você pode guiar alguém se você não conhecer a estrada e os desafios que essa estrada tem? Me diz, não há como, não é? Então, um preto velho como Zé Preto, ele tem essa bagagem porque viveu essas experiências a qual você e eu estamos vivendo. E o que o espírito guia faz? Ele vai transferindo aos seus guiados aquilo que é importante para não cair nas tentações mundanas, para não se desviar do compromisso. Sabe que todos nós que encarnamos temos total consciência do que neste mundo viemos fazer. Todos nós. Ninguém, não importa a crença ou descrença deste, nenhum espírito nasce inconsciente do que veio fazer. Nenhum. Mas Júlio, eu não lembro. Tá certo, você não lembra, mas os seus instintos vão te conduzindo. Mas como a lei do livre-arbítrio, você pode ir contra até mesmo os teus instintos. Mas toda vez que você vai contra um projeto criado por você, a tua vida não flui como deveria. Se depara com problemas, dificuldades. Isso pode ser imediato, como também pode ser prolongado por toda uma vida. Pode se deparar com uma situação que te acorde imediatamente e você faça a mudança que precisa, ou pode teimar naquela mudança ou naquele caminho errado por toda uma encarnação. Mas tenha certeza, você veio com uma missão. Aí muitos perguntam a nós aqui no Templo Maria Santíssima, qual é a minha missão? É uma dúvida sua também? Qual é a minha missão? Meu irmão, evoluir. A sua missão é evoluir. Para ficar mais claro para você, a sua missão é servir. Mas como, Júlio? Sirva, faça o seu melhor para as pessoas que estão em torno de você. Faça o seu melhor para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais. Faça o melhor. Você estará cumprindo a sua missão. Após uma idade, você terá que ter um trabalho, ok? Como vocês, mais adultos, já tiveram muitas atividades. Então, a sua missão agora se expandiu. Olha, conforme o amadurecimento do espírito na matéria, quanto mais maduro está, mais amplia a missão. Você que tem mais de 60 anos, qual é a sua missão hoje? Se não propagar todo o conhecimento que você adquiriu, as suas experiências. Então fale, meus irmãos, comunique o que você já viveu, comunique, passe adiante,
interaja com os mais jovens, com de menos idade, ensine e aprenda com eles. Ensine e aprenda com eles, pois você continua na sua missão de vida, que é servir, que é contribuir com o bem. Quanto mais você servir, maior está sendo o cumprimento da sua missão. Pode ter certeza. Há pessoas que associam a missão a algo de extraordinário, né, para a humanidade. Cada um tem um nível de missão, mas todos nós temos a nossa. Então eu preciso sim ser extraordinário para a pessoa que está do meu lado. E me capacitando, eu vou ampliando esta ação para mais e mais pessoas. Então você é realmente um missionário na matéria. Acredite nisso. Acredite. Você não passa despercebido na sua vida. A sua vida não passa despercebida. A sua vida, ela interage em outras vidas. As suas ações interferem ou contribuem na vida de muitas outras pessoas. Olha como é importante viver. Cada ação tomada, ela vai interferir, contribuindo ou até mesmo atrapalhando a vida alheia. Tem gente que é tão egoísta, né? Como disse o preto velho, se fecha no seu quarto e não consegue perceber que aquilo que ele deixa de fazer prejudica ele e a outras pessoas que dependeriam dessa ação. Meu irmão, aquilo que você faz, quando bom vai beneficiar a muitos. Quando ruim vai prejudicar a muitos também. Pois se você prejudica uma pessoa que for, essa pessoa prejudicada por você, ela também irá faltar com outras. Então, se o seu prejuízo à vida daquela criou problemas às outras também, você vai responder por todas elas. Que responsa é viver, não é? Que responsabilidade é viver. Você sabe que um espírito consciente, ele deveria ficar muito atento a cada ação tomada. Ele fica atento. Um espírito consciente, ele está atento a cada ação tomada, a cada pensamento exalado. Jesus, sempre sábio e certo, ele diz: vigiai, orai e vigiai. Tem que vigiar os pensamentos para que eles sejam produtivos, benéficos. Nunca, mas nunca maléfico a quem quer que seja. Obrigado mais uma vez, o Zé Preto, obrigado mesmo. Tem um resumo que nós fizemos aqui da palavra de Zé Preto, quero dividir e compartilhar com você, onde ele diz: isolamento dificulta a evolução espiritual. Isolamento dificulta a evolução espiritual. Viver sozinho e focado apenas em si mesmo impede o crescimento, pois a evolução espiritual exige convivência e interação com o próximo. E aí, eu te pergunto, como está a sua interação com o próximo? Como? Caminhar em coletividade ajuda na redenção do karma, na redução do karma, na redução do karma, entendendo que karma é compromisso, não é uma dor, não é sofrimento, mas é um compromisso. Então, quanto mais viver na coletividade, mais você cumpre com os seus compromissos. Quem vive em harmonia com os outros, se preocupa com o bem coletivo, consegue evoluir mais rapidamente e espiritualmente. Está aí. Quem está sempre atento às necessidades alheias no campo material, ele consegue sim ter melhores condições financeiras de ajudar mais, de contribuir mais. Isso é fato. Outra observação da palavra do Zé Preto. A reencarnação tem um propósito de aprendizado. Ponto. O espírito nasce para aprender e se superar. O espírito reencarna para se desenvolver intelectualmente e espiritualmente.
mesmo que enfrentando limitações físicas ou até mesmo limitações mentais. Meu irmão, tudo é perfeito na criação do divino Deus. Vamos ao Livro dos Espíritos? Vamos ver o que Allan Kardec pergunta no dia de hoje à espiritualidade? Questão 205. Allan Kardec pergunta: a reencarnação não enfraquece os laços de família, já que fala de vidas passadas? Eu não vejo que enfraquece, mas vamos à resposta do mundo espiritual. Pelo contrário, ela fortalece esses laços, como eles se baseiam em fatos verdadeiros de outras vidas, torna-se mais forte e duradouros. A reencarnação também amplia a fraternidade, pois alguém próximo de você hoje pode ter sido um parente de outra vida. Tá aí. Ou pode ter sido um inimigo de outra vida também. Pode. E como a inimizade atrasa o processo de evolução, você pacientemente pede a Deus a oportunidade de reencarnar junto a este, para quebrar as arestas, para eliminar as ações que levou à inimizade, tanto da sua parte como da parte de lá. Mas se nós temos a consciência de cá, eu não posso ficar esperando que ele tenha a mesma de lá. Eu farei a minha parte. Por isso Jesus ensinou constantemente o perdão. O perdão é a libertação das amarras que nós criamos com os nossos inimigos. Você precisa se divorciar. Você precisa divorciar com essa pessoa que você casou. E eu não estou falando de casamento conjugal, não. Eu estou falando do casamento vibracional com a pessoa que você tem mágoa. Caramba, quando você está com rancor de alguém, você está casado com este alguém. Você está ligado energeticamente a esse alguém. Então, quando você decide perdoar, você está se divorciando. Agora, se a outra pessoa, a outra parte, não agir como você, ela que fique amarrada e você segue o seu rumo de crescimento. Então, meu irmão, entendamos o perdão como uma libertação daquele que você acabou se ligando. Bem, vamos à dica de hoje. Quem nos traz essa dica é Amanda Pimentel. Dicas de livros. Amanda. Ninguém gosta de despedidas, né? Ainda mais de pessoas que a gente ama. Mas como entender os planos de Deus quando alguém volta à pátria da verdade? Como viver com aquela dor que vai permanecer conosco para a vida toda? Nossa cabeça fica tão conturbada que nada que os outros falem entra na nossa cabeça, não é? Apenas a nossa dor é o que importa. Por isso, que tal ouvir uma mensagem amiga de quem realmente entende do assunto? No livro A Hora do Adeus, nos traz uma homenagem ao amor e à despedida. Ele mostra como a perda de alguém querido, por mais dolorosa que seja, pode se transformar em uma oportunidade de reencontro e de conexão. A história traz o Marcos, o personagem principal, que parte de uma forma muito inesperada. A gente sente junto com a família aquela dor profunda da ausência. Mas o mais bonito é ver como ele tenta de todas as formas mostrar que a vida continua, que ele está ali de uma maneira diferente, mas presente. Esse livro nos faz pensar muito sobre a importância de estar perto de quem a gente ama enquanto estamos aqui, sabe? E mais do que isso, nos dá uma paz enorme, uma certeza de que o amor nunca morre. Ele apenas se transforma. Mesmo na partida, ainda existe aquele laço, aquele carinho que nunca desaparece. Se você está buscando consolo ou até mesmo uma forma de prestar sua homenagem para quem já se foi, essa é uma leitura que vai te tocar profundamente
e mudar a visão sobre a hora do adeus. Para adquirir, entre na nossa loja online no tensonline.com.br e depois me conta o que achou aqui nos comentários. Obrigado, Amanda Pimentel. Obrigado. Tá aí, ó, uma boa dica para você. Hora do adeus. Leia, a leitura é muito boa, mas muito boa. Ó, a leitura é muito melhor, muito mais produtiva, muito mais lucrativa do que ficar em redes sociais ali, ó. Ai, que bonitinho. Você viu, uma vez eu fiquei observando uma certa pessoa, não vou falar o nome não, mas ela ficava assistindo o vídeo e eu fiquei distante observando a fisionomia. Passavam umas coisas alegres, ela começava a rir sozinha. Depois de algumas coisas que era ruim, ela ficava com aquela cara, sabe, caras e bocas, e o tempo passando. Mas imagina se ela estivesse ali na leitura de um livro. Aquilo ia somar tanto a vida dela, mas tanto. Não sou contra você ter as suas redes sociais de maneira nenhuma, mas de maneira nenhuma. Tanto que, ó, a internet te possibilitou estar aqui. Mas o que você não pode é ficar escravizado a isso, pelo amor de Deus. Hoje o maior vício é isso, ó. O maior vício hoje é isso aqui, ó. As pessoas estão gastando a sua riqueza com isso aqui, ó. E não falo de dinheiro, não. Eu falo a riqueza da vida. Da vida, que tem muito mais valor do que qualquer soma monetária. Então, cuidado para você não estar desperdiçando a sua riqueza. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua presença. Muitíssimo obrigado. Ó, meu forte abraço a cada um de vocês. E convido, faça parte desse exército do bem, o exército de Maria Santíssima, na propagação, na pregação do Evangelho do Cristo de Deus. Mas essa pregação na prática. Praticar o Evangelho é, sem dúvida nenhuma, aplicar na vida das pessoas, é transformar a vida das pessoas. Pois a transformação interna transforma o nosso externo. Então eu convido a você, inscreva-se nesse exército, ajude esta casa. Estamos numa campanha e acreditamos no poder da união. Nós convidamos aqui 3.000 pessoas que nos ajudem por 2 anos com R$60 para ampliar o hospital, o Centro Holístico de Amparo às Pessoas. Nos ajude. Amanhã nós estaremos de volta. Ó, meu forte abraço, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Salve Jesus. Salve nossa Mãe, Maria Santíssima.